Glória a Deus, irmãos. Agora é momento da gente ouvir o Senhor, né, ser edificado. A gente entrega ao Senhor o louvor, as ações de graças e depois recebe com gratidão a palavra. Hoje eu gostaria de falar sobre o Cristo revelado, né? O Cristo revelado. O que é Cristo? A revelação de Cristo, o que é isso? Eu gostaria de começar lendo um texto, que daqui a pouco a gente vai ler de novo, mas para introduzir, eu gostaria que você abrisse em Colossenses, no capítulo 1. Abra aí, já te digo o versículo, só para dar tempo de você abrir em Colossenses. Abriu em Colossenses? Agora abra no versículo 26. Se o Thales for colocar ali na tela, Colossenses 1, 26 e 27, os dois versículos nós vamos ler introduzindo a mensagem. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, vou ler por ali, mas que agora se manifestou a seus santos, 27. A este Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, Cristo em vós, o que? A esperança da glória. Quantos aqui tem esperança da glória? Mas eu pergunto para você desde já, para dar aquela catucadinha: vocês têm esperança de que glória? De um lugar ou de um estado glorioso? Cristo em nós, esperança da glória, de que um dia em glória haverei de me manifestar com Ele. Então é muito mais do que um local, é muito mais do que um local que a igreja possa estar esperando, um local glorioso. O local glorioso é benefício para nós. Um local que virá será benefício para aquele, será um benefício para aquele que em glória se manifestar com o Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo que tem, ou que existia um mistério que estava oculto, mas que o Senhor quis revelar e quer ainda revelar. Porque, irmãos, o Filho de Deus não pode, hoje não deve continuar caminhando no mistério. Acabou o tempo do mistério. Precisamos da revelação, irmãos. Porque no tempo que nós estamos vivendo, viver sem revelação é viver sem direção. É viver sem saber o propósito pela qual eu estou aqui. Então, essa coisa, mistério de Deus, estou correndo atrás do mistério. O que é isso? Eu quero a revelação. Deus quer que você seja revelado. Deus não quer que você esteja andando em trevas. Quem está andando em trevas, porque quando alguma coisa ainda está oculta, é aquilo que nós não vemos. E aí, irmãos, com respeito a Cristo, outro texto, Mateus 16, versículo 16 e 18, vai nos mostrar uma passagem onde Jesus está, como sempre, andando com seus discípulos, ensinando aos seus discípulos. E ali, já depois de algum tempo andando com seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, ele quis tirar a prova dos discípulos de que se os discípulos sabiam quem era ele. Então Jesus pergunta para eles, está escrito aqui, né? No versículo anterior, Jesus pergunta: quem diz os homens, pelos homens, que é o filho de ser eu, Jesus, né? Aí eles dizem assim: olha, uns dizem que tu és Elias, Moisés, um dos profetas. Isso é revelação de quê? Humana. Isso é interpretação. Interpretação não é revelação.
Então Jesus pega a pergunta: e vocês, o que dizem ser o Filho de Deus? Aí Pedro, Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado, feliz é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Presta atenção, o Cristo não pode ser revelado pela carne nem pelo sangue. O que Jesus está falando para eles é o seguinte, humanamente falando, pela ciência, pela interpretação, pela filosofia, o Cristo não pode ser revelado, não vai. Então quem revela Cristo? Deus. Como nós podemos conhecer a Cristo? Por revelação, irmãos. Jesus então fala para ele: também te digo que tu és Pedro. Pedro, aí quer dizer Petros, que é parte da pedra. A afirmação, irmãos, aqui é o seguinte: Pedro está dizendo assim, tu és aquele que está profetizado. Lá em Zacarias tem um texto, irmão, nós vamos ler já, mas eu posso apontar aqui para você, Zacarias no capítulo 10. Nós vamos voltar mais vezes aqui nesse texto, mas Zacarias no capítulo 10, versículo 4, a profecia diz que de Judá sairá uma pedra angular, uma pedra de esquina, de Judá, olha aí. Então o que Pedro está, isso aqui foi muito antes dessa revelação, de que para Pedro, de que esta pedra da qual estava profetizada, era Jesus. E aí por isso Pedro fala: tu és o Cristo, o ungido, a pedra profetizada que viria de Judá. Então Jesus fala para ele: também te digo que tu és Petros. A revelação de que eu sou Cristo, amém, bacana, olha, até aí. Mas eu quero te dizer mais, tem mais. A revelação não para por aí. Então eu quero te revelar o seguinte, Pedro, e os outros discípulos que ali estavam. Também quero te revelar o seguinte, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta revelação que você está tendo, que o Pai está te concedendo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, da morte, não vai prevalecer sobre ela. Então Jesus está falando: existe a pedra principal, mas existe também outras pedras. Mas quem é o fundamento? É quem? Cristo. E aí, irmãos, a revelação está, e nós vamos ver aqui de quem é Cristo. A revelação do Cristo é linda. Sobre quem, sobre ou como, ou quem é o Cristo. A convicção que nós temos que ter de quem é esse Cristo já foi revelada. O Senhor já está revelando, e a gente precisa andar na revelação. Então o que é uma revelação? Porque a revelação do Cristo, irmãos, é a revelação do mistério que estava oculto. Então o mistério é o que? É algo anunciado, porém não compreendido. Foi anunciado aos profetas, mas eles não compreenderam. Foi anunciado: vai vir o Messias. Zacarias diz: uma pedra sairá de Judá. Mas que pedra é essa? A profecia diz que é uma pedra de esquina. Mas o que era? Aí eles achavam e criam e pediam pelo Messias, mas não compreendia o Cristo. Então para eles era um mistério essa pedra. Que pedra é essa? E aí rejeitaram quando Jesus apareceu. Então o mistério é algo anunciado, mas não compreendido, ou seja, está oculto. É como, por exemplo, eu estava pensando assim, já imaginou alguém, ou você há 100 anos atrás, você está lá, é chegado até você um celular, esse aí que está nas suas mãos. Aí você recebe aquilo ali, já está, você está olhando para ele, você vê que aquilo ali é um objeto, porque você está ali, tocando aquilo, mas você não sabe o que é aquilo. 100 anos atrás, você não sabe.
Você precisa que alguém chegue ali, transportado do tempo, digamos assim, lá que já entende o que é um celular, e diga: isso é um celular, é para fazer comunicação e tudo mais. Então você agora vai ser revelado o que é aquilo que está diante de você. Então, irmãos, o que Pedro e os discípulos estavam tendo ali era a revelação de quem era aquele realmente que estava diante dele. Só que não parou por aí. Jesus falou: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito, o Pai é quem revelou a vocês. E aí, irmãos, nessa noite, o Espírito está aqui, está em você para nos revelar esse mistério, para fundamentar, porque eu creio, eu estou aqui falando, mas a gente tem falado disso, mas para firmar no coração dos irmãos, que mistério é esse? Então, para que o mistério seja desvendado, precisamos do Espírito, irmãos, do Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento. Esse Espírito já nos foi dado, que nos conduz à verdade, que nos revela a verdade, não é isso? Então, Efésios no capítulo 1, versículo 17 e 18, Efésios capítulo 1, 17 e 18 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, do entendimento, para compreender. O texto continua: não compreendemos, o homem não compreende, o homem natural não discerne. Se o homem natural quiser entender lendo, a única coisa que ele vai fazer é interpretar. E interpretação, irmãos, cada um interpreta como quiser. A palavra de Deus precisa ter revelação. É o Espírito que nos conduz. Sabe, quando a gente lê, se não formos conduzidos e ensinados pela unção, a unção nos ensina, nós não vamos entender. E as pessoas vão ficar apenas como religiosos que acham que Jesus é o Cristo, e aí fica sentado. Me lembrei agora do Michel, quando falou aqui numa aula, os 3 S's. Como é que é? Salvos, sentados, satisfeitos, né? Desse jeito, 3 S. Então, precisamos de revelação. Se eu não compreendo, se eu estou diante da palavra e quiser interpretar humanamente, com sabedoria humana, cada um vai ter a sua. Mas a verdade de Deus é interpretada, revelada pelo Espírito. Então, o que é o mistério? É Cristo. Cristo é o mistério de Deus que esteve oculto e que Deus quer revelar aos seus santos. A igreja, Ele quer. E está escrito, o mistério que estivera, Colossenses 1, 26, 27, nós lemos: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, diz Paulo, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus veio, cumpriu. Jesus, a obra da cruz é morte, ressurreição, glorificação, e agora, o mistério que esteve oculto é Cristo em nós. A obra da cruz revela a nós o mistério, porque agora cada um de nós temos o Espírito de Cristo habitando dentro de nós. Diga: Cristo habita em mim. Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Gosto muito. Ele habita em mim. A gente já vai cantar essa música. Talvez hoje a gente bota aí para tocar, que tem a ver. Então, irmãos, Cristo em nós, esse mistério, então nós devemos compreender por revelação. Aí mais à frente, Paulo continua dizendo: agora,
no capítulo 2, um pouquinho mais à frente, é um mesmo contexto, ele falando da mesma coisa, e ele fala no versículo 2 e 3, para que o coração deles... Eu gostaria de abrir esse texto aqui, porque no versículo 1 ele já diz assim, deixa eu abrir aqui. Eu falei o quê? O Efésios? Não, é Colossenses agora. Capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. Colossenses. Quem encontrar já diga amém. Ele fala assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, ou seja, certeza, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, em Cristo está todos os tesouros. E aí, quem é Cristo? Quem é Cristo? Então, a revelação do Cristo, irmãos, esse é o segundo ponto aqui. A revelação do Cristo é de que existe uma pedra principal. Cristo é essa pedra. Foi a revelação que Pedro teve. Respondeu Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então a revelação do Cristo, ele é a pedra a qual Jesus está edificando a sua igreja. Bom, Cristo é a pedra na qual Jesus está edificando a igreja. Mas Cristo não é a pedra, é a pedra. Mas Ele está edificando nele mesmo a igreja. Estão me entendendo? Jesus é a principal, mas Jesus também é o edificador. Porque nenhum homem está edificando a igreja do Senhor e nenhum homem edifica uma casa para Deus. Quem edifica é o próprio Senhor. Então Ele está edificando. Então, irmãos, edificar significa o quê? Construir. Quem já edificou aqui? Construiu alguma coisa, uma casa, um muro. Quem já edificou um muro? Ó, irmãos, todos nós estamos edificando. Quer ver? É só ir lá, essa semana lá, estão edificando lá, botando o alicerce. É assim que se edifica hoje, né? Hoje é diferente um pouco do tempo. Vou falar como é que é hoje e vou falar um pouquinho como é que era. Hoje você cava um buraco, tem toda uma tecnologia diferente. Você cava um buraco, você chega no firme, você bate, você tem uma coisa chamada um radier, que é como se fosse uma peça que faz uma sapata, um pé, para que possa se levantar uma estrutura. Aí você enche aquele radier, bota a viga, bota a coluna e depois começa a edificar. Mas antes tem algo que não aparece, que está ali debaixo da terra. Aquilo ali é o principal, irmãos, de uma estrutura, de uma construção. Então o que é edificar? É construir uma casa, um edifício, né, sobre um fundamento, uma pedra. E essa pedra que está sendo edificada, que é Cristo, é uma pedra que a Bíblia diz que é angular, uma pedra principal, uma pedra de esquina. E aqui eu quero mostrar para você como é que uma obra antigamente era feita. E não preciso nem muito antigamente. Por exemplo, lá mesmo, a casa antiga que tem lá no terreno, ela não eu acredito ser, não tem mais de 100 anos, é antiga. Mas ainda naquele tempo, não tinha essa coisa de cavar, de fazer essa sapata de cimento. Então se escolhia a pedra chamada pedra de mão, e aí se cavava um pouco, uma vala rasa, e aí botava ali cimento, começava a fazer uma estrutura e botar pedras, e aí ia construindo sobre pedra. Antigamente era assim. E nas construções antigas, o que se fazia? Existia a pedra que era o fundamento, a pedra que era principal, a pedra que era chamada de esquina, principal, a pedra angular. Essa pedra principal, ela precisava ser perfeita. Então essa pedra era analisada. Essa pedra não podia ter rachadura. Essa pedra ela não era suja, entende? Ela não era fraca, tinha que ser uma pedra nobre, uma pedra que pudesse aguentar a estrutura.
Essa pedra tinha que estar limpa, porque, irmãos, se você quiser colar um tijolo sujo no outro tijolo sujo, não gruda, tem que estar limpo. Então essa pedra, irmãos, do edifício do Cristo é Jesus. Então a igreja de Jesus não é uma casa feita por mãos de homem. Ele é a principal pedra, mas ele está edificando outras pedras. O edifício espiritual, uma casa espiritual está sendo construída para Deus. A casa que está sendo edificada por Jesus é para o Pai, é para Deus. Jesus é o edificador, diga, da casa do meu Pai. Glória a Deus. Ele é a principal pedra, irmãos, desse edifício. Ele é Cristo, sim, ele é Cristo. Jesus é a pedra angular sobre a qual todo o edifício espiritual está sendo construída. A principal, e aí eu volto ao texto de Zacarias, diz assim: de Judá sairá a pedra angular, que é Jesus, leão da tribo de Judá. E aí dele, veja, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Olha que profecia, dele sairá todos os chefes juntos. De onde que a gente sai, irmãos? Nós nascemos de quem? De Jesus. Nós somos a 42ª geração. Quem é Cristo? Deixa que o Senhor vai te mostrar, te revelar hoje com mais profundidade quem é Cristo. Então eu sou a 42ª geração da genealogia de Jesus lá em Mateus. Jesus é a 41ª. Então quem é o Cristo? Quem é Cristo que está sendo edificado? Amém? Vamos lá. Então essa pedra, então aqui em Zacarias diz que todos os chefes juntos. Então o Cristo, irmãos, vai revelar algo muito importante: o sacerdócio. O Cristo vai revelar o governo de Deus. O Cristo vai nos revelar a segunda dimensão da estrutura do reino de Deus. Quem lembra? Rei, governo, povo e território. Qual é a segunda dimensão? Governo. Então Cristo vai revelar o governo do reino de Deus. Então Cristo aponta para o reino, irmãos. Então a pedra, Salmo 118, 22 diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de edificação, aquela primeira, a limpa, a mais firme, a mais preciosa, a que pode aguentar, irmãos. Alguns dizem assim: Pedro é o edificador da igreja. Quem já ouviu isso? Pedro foi o primeiro papa. Pedro é aquele que Jesus disse que sobre ele estava edificando. Não é, irmãos? Deus não edifica sobre o homem. Ele está edificando, sim, sobre o fundamento, sobre a mensagem dos profetas, dos apóstolos, a mensagem apostólica. Deus não está edificando sobre apóstolo nenhum hoje, entende? Repito, Deus não está edificando, não edificou, não botou nenhuma pedra sobre e disse assim: essa edificação está sobre esse apóstolo. Não é nenhum apóstolo hoje, e nem foi no passado. Cada um é apenas mais uma pedra. Se a edificação estiver sobre um homem, nesse tempo vai ruir, porque não vai aguentar. Sabe por quê? É fraca. Mas Cristo é forte, é a pedra da tribo de Judá. Então, irmãos, esse Jesus, conforme diz lá em Atos capítulo 4, versículo 11, é a pedra rejeitada, que os construtores rejeitaram, o qual se tornou a primeira, diga, a primeira, principal. Você sabe o que é? Primeira. Bom, então já estou aí entendendo. Jesus é a primeira. E as outras pedras? Irmãos, Cristo é Jesus sozinho. A revelação de Jesus ser Cristo é maravilhosa, mas não para por aí. A igreja precisa entender que Cristo é mais.
Cristo é mais do que isso. Jesus quis mostrar para Pedro e para aqueles homens: não para por aí. Tu és Petros, tu és pedaço de mim, tu faz parte dessa estrutura. Cada um de nós fazemos parte. Olha só, irmãos, esse edifício, as outras pedras desse edifício, elas têm a mesma natureza. Eu gostaria que você afirmasse no seu coração que você tem a mesma natureza. Diga: eu tenho a mesma natureza de Jesus. Convicção, irmão. Sabe por quê? Natureza é origem. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Logo, eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Você é natural de Pernambuco. A sua origem. Nayara, Rio de Janeiro. Amém? Você está entendendo? Natural de. Então todas as outras pedras têm a mesma natureza, irmãos. Então todo Cristo tem a mesma origem. Então o Cristo, ele é formado de Jesus, que é a principal pedra, e esse edifício é edificado com outras pedras igualmente vivas, com a mesma origem, que é o Pai. Você fica feliz com isso? Mesma natureza, irmãos. E para isso que Jesus está edificando, nessa edificação, antes dele colocar, ele está limpando. Sabe esse processo de lapidação, de limpeza? Sabe por que às vezes o trabalhar de Deus a gente sofre um pouquinho? Porque está sujo. Porque tem a natureza, mas o pecado contaminou. Quantos estão entendendo? Então agora no processo precisamos ser purificados, limpos. E aí isso que Jesus está fazendo para nos apresentar diante dele mesmo uma noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Isso é Cristo. Eu e você fomos chamados para ser Cristo. Amém ou não, irmãos? Cristo. Somos pedras. Veja, 1 de Pedro 2, 4, 5, chegando-vos para ele, ele quem? Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, veja que não sou eu que estou dizendo, eu falei, agora estou mostrando para você. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então estamos sendo edificados nesse edifício que é Cristo, para como sacerdote santo. O que é um sacerdote santo? Um sacerdote separado. E o santo é aquilo que é separado para um propósito. O que um sacerdote faz, irmãos? O que um rei sacerdote faz? Ministra a vontade do Pai, governa de acordo com o Pai. Foi Jesus que nos fez reino sacerdotal. Então a revelação do Cristo é a revelação do reino sacerdotal. Quando Cristo é revelado, e por que Paulo fala que é importante e que é Deus que quer revelar? Quando nesse tempo Deus mesmo quis revelar, porque Ele quer reinar. E ele reina, irmãos, é uma unidade, tá? Quem vai reinar é Cristo. Olha aqui, quem vai reinar é Cristo. Aí você diz: sim, Jesus vai reinar e eu vou ser povo nesse reino. Não, Jesus vai reinar e você é Cristo com Ele. Você é o governo do reino juntamente com Jesus, porque você é Cristo e quem reina é Cristo. Cristo é o reino sacerdotal. Sois edificados como pedras vivas. Sabe por que você é pedra viva hoje? Porque Cristo morreu, ressuscitou, foi glorificado nos céus, liberou sobre você o Espírito de vida, o Espírito de vida eterna. E agora você tem o que? A capacidade, o poder, diz lá em João capítulo 1, versículo 12, de ser feito, de se transformar, na verdade, em filho de Deus na sua plenitude.
todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, assim como o Senhor Jesus é filho. Cara, eu não canso de falar isso, porque isso aí faz parte de mim. Não tem sentido eu viver uma vida cristã se não for para eu ser semelhante a Jesus. Para isso é que eu fui chamado, para isso é que eu fui predestinado, irmãos. Para isso é o que o Senhor me conheceu, me predestinou, me chamou no tempo para ser semelhante a Jesus, para ser um filho, assim como o Senhor Jesus é filho, para ser uma pedra nessa estrutura de governo, assim como o Senhor é, para ser uma morada, assim como o Senhor Jesus é. Então, irmãos, Pedro responde lá em Mateus 16:16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu me lembro, a gente vai conectando os textos, quando Jesus foi profetizado a Maria, lá pelo anjo Gabriel, o anjo apareceu e disse, ó, tu conceberás e darás à luz a um filho, ele será chamado Filho de Deus, será chamado Filho de Deus, mas nem todos chamaram Jesus de Filho de Deus, alguns o rejeitaram, mas ele será chamado, naquele tempo, muitos o reconheceram, e nesse tempo, muitos o estão conhecendo, e aqui estamos nós, e aí, como filho unigênito, era o único, ele precisou morrer, irmãos, para gerar a igreja, sim. Ele precisou ir à cruz do Calvário, sim, para cumprir o propósito, senão aquele que tinha sido predestinado para ser filho, jamais seria, se o Senhor Jesus não viesse nos restaurar a posição que perdemos. O homem tinha uma posição no reino de governo, de ser Cristo, mas perdeu. Então Jesus traz ele de volta, regenera ele, coloca ele na posição, irmãos. Jesus, ele se torna o Espírito vivificante, ministrando a vida de Cristo. Então nós recebemos esse poder, e agora nós podemos ser semelhantes a ele, sim. Esse é o grande barato, o grande desafio que nós, igreja do Senhor, temos, porque a igreja, irmãos, precisará ser semelhante a Jesus, igreja gloriosa. Como é bonito ver, né, no casamento, uma noiva pronta, não é isso? É uma expectativa grande, né, quando a noiva vai entrar, para ver como é que a noiva está, ela precisa estar pronta. Na verdade ela vem, né, diante para encontrar com o noivo, e o noivo fica ali, esperando ela vir. Na verdade é a igreja que vai precisar esperar o noivo, porque a expectativa vai ser toda do noivo, é diferente. Mas a verdade é que a noiva sempre está preparada. Jesus vem para uma noiva gloriosa, para alguém que seja semelhante a Ele. Então, nós fomos chamados para ser assim como o Senhor Jesus é. Jesus é filho, eu sou filho. Então, agora Jesus não é mais unigênito, mas agora ele é o quê? Primogênito. Aí, irmãos, a gente pode revelar isso, entender de várias formas. Da casa do Pai ele é uma das moradas. É o quê? Qual morada ele é? A primeira. Mas a casa é de muitas moradas. Do edifício espiritual ele é o quê? A primeira pedra. A primeira pedra de estrutura é a base, e nós somos também pedras vivas. Da família, ele é o primogênito, e nós somos os outros filhos dessa família de muitos irmãos. Do corpo de Cristo, ele é a cabeça, e aqui a gente fala de Cristo. Por que que o Cristo, ele é revelado? Isso no passado não se entendia, porque achavam, irmãos, que quando o Messias viesse, ele ia ser um grande governante, ele ia acabar com a miséria, ele ia acabar com a opressão dos governos humanos. O Messias iria ser um grande líder, ia ser o Cristo um homem apenas. Mas o grande acontecimento, o que Deus quer mostrar, é que esse Cristo,
que tem o Messias como cabeça, não é apenas Jesus, mas são muitos membros deste corpo que forma Cristo. E aí, irmãos, como nós temos que ser edificados em Cristo, o espírito desse mundo não quer isso. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo, o inimigo, as trevas, não está se importando, irmãos, com o que você quer ou deixa de querer, se você recebe ou não está se preocupado com um carro novo, com a casa, não está preocupado. As trevas não querem nem saber se um filho de Deus está muito rico, tem muita coisa. Ele quer embaraçar realmente esse com essas coisas, com essas distrações, com ganhar o mundo inteiro. Ele não está preocupado, ele se preocupa, ou melhor, ele se ocupa em atrapalhar o seu crescimento em Cristo. Ele não quer que Cristo, que é a sua vida, se manifeste. Por isso que ele é anticristo. O espírito do anticristo já operava para esconder a verdade. Ele queria, na verdade, que o mistério continuasse oculto, mas o Senhor, pelo seu Espírito, está revelando, irmãos, e está dizendo para você: olha, Cristo em nós, Cristo em você, a esperança de que um dia você será glorificado, e será assim como Ele é. Irmãos, então eu posso andar nessa terra hoje, pisando a terra, sabendo quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou o quê? Filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou semelhante a Jesus. Posso não ser ainda na perfeição de que Jesus é, mas o Espírito que está em mim me conduz em vitória. Eu preciso perseverar agora em Cristo. Não é porque eu estou em Cristo hoje que amanhã, né, não sei, hoje eu estou na igreja, mas se amanhã, por ocasião da vinda de Jesus, você foi encontrado fora, irmãos, ainda que você tenha sido predestinado para ser filho assim como Jesus é, não é porque o Senhor predestinou para você ser, a vontade dele é que você seja semelhante a Jesus, que se você for encontrado, né, nu, a palavra diz que nós precisamos ser encontrados vestidos e não nus. Nós precisamos estar em Cristo, para no final vencermos e sermos glorificados. A esperança da glória é isso. A gente tem esperança enquanto estamos em Cristo. Por isso, irmãos, eu sempre falo, a gente precisa incentivar um outro a não sair da presença do Senhor, a não se afastar de Cristo. Se afastar de Cristo, cara, é uma tristeza grande. Quando a gente vê alguém se afastando de Cristo, a gente pensa, ele tem sim oportunidade de voltar ainda, mas a gente não sabe o que vai ser o amanhã, você está entendendo? Então a gente fica triste porque hoje uma pessoa se afasta. Então, irmãos, temos nos tornado, está escrito em Hebreus capítulo 3 versículo 14, nos temos tornado participantes de Cristo. O texto vai dizer assim, se quiser colocar aí na tela, Hebreus capítulo 3 versículo 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Então vamos lá, entendendo isso, se no princípio eu creio, eu tenho que seguir crendo. Se no princípio eu fui separado, eu sou santo, aquele que é santo se santifique mais, continue no caminho, porque agora você já foi alcançado. Falei disso semana passada. Por que eu sou santo? Porque eu já fui, porque eu já vi Deus, e eu já vi Deus, e agora eu continuo me santificando. Eu não me santifico para ver, eu já vi, então agora eu me santifico porque eu já vi. Eu quero revelar Deus a outras pessoas. Cristo, irmãos, é o pão do qual todos participamos, o qual foi partido por nós, né? Ministrando a nós. Jesus, quando partiu, né?
Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: porventura o cálice da bênção, lá em 1 Coríntios 10, 16, 17, diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só pão, porque todos participamos de um único pão. Então existe um único pão e nós participamos. Quando nós participamos da ceia, nós partimos o pão que é Cristo, e Cristo é todos nós. Então por isso que é a comunhão do corpo. É a comunhão do corpo. Não é só aquele pão que a gente está partindo, a gente está tendo comunhão naquele pão. Não, a gente está tendo comunhão como Cristo. Corpo de Cristo é isso. Por isso que sem discernir o corpo, ninguém pode tomar a ceia, você não vai saber o que está fazendo. Por isso que quando fala, não deve-se cear sem discernir que você faz parte de Cristo, e que essa pessoa que está com você do seu lado faz parte de Cristo. Então Cristo é uma formação, é um corpo, é uma estrutura, é o governo sacerdotal, é a formação, é a igreja gloriosa. Cristo é Jesus o noivo e a igreja a noiva. Essa é a composição do corpo de Cristo. Cristo não é só Jesus, irmãos. Eu já dei esse exemplo aqui, eu lembro sempre, quando eu conversava com alguém, essa pessoa, quando a gente estava falando sobre o Cristo, ele disse, eu perguntei: quem é Cristo? Ah, Cristo é Jesus. Não, beleza. Cristo de fato é Jesus, ele é cabeça. Se ele é a cabeça, ele já é o Cristo. Mas e aí? Cristo é o que mais? É Jesus. Jesus Cristo, como quem estivesse querendo dizer Jesus, o sobrenome dele é Cristo. Márcio Fernando, Jesus Cristo não é Jesus e o sobrenome dele. Cristo é ungido, e essa unção está no cabeça, assim como está em todo o corpo. Então Cristo é quem? Jesus e nós. Como é bom saber isso, irmãos. Cristo é formado por Jesus e a igreja, isso é tremendo. Então Cristo é o corpo do qual Jesus é a cabeça, a parte principal. Nós somos membros. Cristo é o sacerdócio real, no qual Jesus Cristo é sumo sacerdote. Você sabe por que Jesus é sumo sacerdote? Você sabe o que quer dizer sumo sacerdote? Principal sacerdote. Jesus é o primeiro, é o principal sacerdote. E nós somos sacerdotes, constituídos pelo sumo sacerdotes também. Então Cristo é o que? Um governo de reino sacerdotal. Esse é o Cristo. Isso é o mistério, que é Cristo revelado em nós, para que a gente também se revele e seja no governo do reino de Deus esse sacerdócio. E aí vai, tem outros textos aqui, mas eu quero concluir, irmãos. Preciso ler isso aqui, 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com que, a fim de que, tudo de Deus, irmãos, tem propósito. E qual o propósito de sermos sacerdócio? Qual o propósito de sermos nação santa, propriedade exclusiva de Deus? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou de um reino para outro. Nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. 1 de Pedro 2,9. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e, olha que bênção, e nos libertou, né? E nos constituiu reino sacerdotal para o seu Deus e Pai. Então nós somos constituídos filhos para Deus, somos constituídos casa para Deus, corpo para Deus, edifício para Deus, é tudo para Deus, não é para nós, é para a glória de Deus. Temos benefícios com isso, irmãos, mas o propósito, deixa eu dizer para você, o propósito de você ter sido alcançado, o propósito de você ser hoje uma nova criatura, não é para te abençoar. A bênção é benefício, mas o propósito dele ter te alcançado
é porque Ele já havia determinado algo para você, Ele te alcançou, te chamou e está te revelando algo para você caminhar nisso e ser vencedor. O propósito é o reino. O propósito é a vontade dEle, não a sua. Cara, mas é muito bom quando a gente é abençoado, mas a bênção não é o propósito. Então aquele que corre, o Filho de Deus que está correndo atrás da bênção, está fora do propósito, irmãos. Deus tem vontade de nos abençoar? Tem, mas a bênção Ele já nos deu. Eu começo a ver todas as coisas de Deus de uma forma assim, bem que o homem jamais vai conseguir entender realmente. Porque, por exemplo, eu já tenho, Ele já me deu, Ele já me abençoou. Então não preciso correr atrás. Nós cantamos naquela canção que Jesus foi até a mulher samaritana, não é isso? As bênçãos de Deus vai nos alcançar. A Bíblia diz, tão somente se a gente fazer a vontade do Senhor, agradar o coração do Senhor, todas as bênçãos que já foram liberadas vai alcançar, irmãos, não corra atrás. A Bíblia diz inclusive que os sinais seguem os que creem, não corram atrás de sinais. Ah, o Senhor está ali, está fazendo isso aqui, está fazendo ali. Querido, o Senhor faz contigo, corra atrás do Senhor, da presença dEle. Não adianta você ser abençoado aqui e não ter a vida eterna. A bênção é boa, mas é benefício. Eu não quero para a minha vida simplesmente a bênção, eu quero cumprir o meu propósito. Eu espero que você queira cumprir o seu propósito de existir, irmãos. Você existe para a glória do Senhor. Você existe para um propósito que não é o seu. Então Apocalipse 5:10 terminando, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então o Cristo é aquele que é constituído rei e sacerdote para reinar sobre a terra. Jesus casa-se com uma noiva e forma um só, né? Uma unidade. Uma unidade, assim como Jesus e o Pai é um, nós com Ele um. Então, quem vai governar é um, mas esse um são muitos. Está entendendo, né? Quem vai governar, o governo do reino de Deus, é Jesus e a igreja, que são um. Assim como um casal, né? Deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa, a mulher se tornará um. Jesus, Ele é um com a igreja. Então a igreja é Cristo, com Jesus. Então o anticristo, ele está para enganar a igreja hoje. Ele não está para se opor a Jesus, ele está para se opor a nós, porque somos Cristo, mas ainda não se manifestou. Somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ele não quer que a gente seja aquilo que Deus quer. Então ele está combatendo contra nós. Por isso que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. É aqueles que operam no engano. É a mentira que diz para você que você não pode ser semelhante a Jesus, que isso não vai dar, que você erra mais do que acerta. Querido, ainda que erre, continue, porque uma hora você vai acertar. Só não retroceda, porque Deus não tem prazer em quem retrocede. Jesus venceu todos os inimigos. Jesus já venceu. O anticristo, ele não pode com Jesus, mas ele tenta atrapalhar a formação do Cristo, porque ele sabe que quando Cristo estiver formado, Jesus, a igreja estiver de forma gloriosa, Jesus volta para se casar com ela, glorificar ela. Então, não deixe que o engano, não deixe que a interpretação de quem é Cristo engane você, porque o homem, a interpretação errada, né? Engane você, dizendo, Cristo é Jesus, e para por aí. Jesus de verdade, Ele é Cristo, mas Ele quer que você saiba que você é parte dele. Você pode andar de cabeça erguida, você pode enfrentar os seus desafios como Cristo. Jesus não correu de nenhum deles, e como Cristo
ele foi à cruz do Calvário. Como Cristo ele foi derrotado na cruz? Não. Como Cristo na cruz ele venceu. Então, como Cristo, nas maiores adversidades que você possa passar, você vai vencer, porque ele disse que estaria com você, querido. Está passando luta, está difícil, não está indo bem, as coisas no trabalho não estão legal, na família. Cristo, você faz parte de Cristo. Jesus está contigo, você vai vencer. Não é uma palavra motivacional, é uma palavra verdadeira. A gente precisa motivar sim. A gente precisa dizer sim. Porque quem é vencedor? Jesus fala, eu venci o mundo. Como é que você vai vencer? Ele disse que nós venceríamos. Uma palavra de motivação do Senhor, uma palavra hoje de motivação para você. Você vai vencer. Como eu gostaria, irmãos, e muita gente vai ouvir em nome de Jesus uma palavra assim por meio de você. Nós haveremos de ter uma igreja aonde cada um de nós vamos estar ministrando essas coisas para as pessoas. Eu fico muito assim, a gente não é religioso, eu fico muito triste assim quando vejo as pessoas, tanta gente buscando, cara, ser abençoado. Meu Deus, eu já sou. Pode as coisas não estar dando tudo certo como eu gostaria, mas está tudo no controle de Deus. Eu vivo. Você está entendendo, irmãos? Então isso para mim é uma graça muito grande, é uma bênção muito grande. Você acordar, levantar, a misericórdia se renovar sobre a sua vida, amém? Você pode levantar agora em nome de Jesus, fechar os seus olhos. E convicção de quem é você. Por que eu li esse texto? Porque no texto diz que Pedro mostra para Jesus quem Jesus era. E a gente precisa se apegar no cumprimento dessa revelação desse texto de Mateus. De que Jesus também está dizendo para Pedro quem ele é. Jesus, ele é casa, nós também somos casa. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz que essa casa somos nós, que a habitação de Deus somos nós. Então Cristo somos nós. Irmãos, se a gente for falar isso em alguns lugares, como já aconteceu, as pessoas dizem que isso é uma blasfêmia. Isso já aconteceu comigo. Eu disse, olha, nós somos chamados para ser assim como o Senhor Jesus é. Que isso, pastor, o senhor está falando uma coisa aí, a gente não pode, Jesus é santo, e nós somos também. Jesus é melhor que nós, claro, não estou dizendo isso. Mas Jesus é santo, eu também sou, porque eu fui separado. Ele é perfeito. Eu sou santo, assim como ele, eu não sou perfeito. Mas seremos perfeitos, amém? Glória a Deus, porque o santo está em nós. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio, para ser como Jesus. Então eu não desisto, não desista. Os dias são maus, as trevas cobrem a terra, mas sobre nós, irmãos, aleluia, vai brilhando, vai sendo o Senhor glorificado. Como é bom quando o Senhor é glorificado através da nossa vida, irmãos. Quando nós resplandecemos Cristo, quando nós revelamos Cristo para outras pessoas. Esse é o propósito da nossa vida, revelar Cristo, porque Cristo somos nós, juntamente com Jesus. Então, irmãos, uma flor exala a sua natureza. Uma árvore, uma mangueira dá o fruto que lhe é proposto. Uma mangueira só vai dar o fruto que está proposta para ela, da origem dela, da semente dela. Ela nasceu de uma semente, ela cresce e ela multiplica. Nós nascemos de Cristo, multiplicamos Cristo, porque quando as pessoas nascerem de novo por meio do meu testemunho, essas pessoas também venham a ser Cristo, parte. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Senhor, nos fortaleça, nossos pés, nossas mãos sejam fortalecidas nesse tempo, que a nossa vida resplandeça, Senhor, à luz de Cristo, que nós, Pai, como filhos, possamos manifestar nesse tempo as virtudes, Pai. Não estamos aqui atrás de poder, nós queremos, Pai, manifestar as virtudes, sobretudo o amor, Pai, os dons. Pai, nós queremos, Pai, nesse tempo, como Jesus andou sobre esta terra, como Cristo ungido, nós também queremos andar, Senhor, como Cristo ungidos. A palavra diz que o Pai amou a Jesus, e o Pai também abençoou a Jesus e ungiu a Jesus com o Espírito, o qual andou por toda parte. Nós também em Cristo somos ungidos, e por toda parte andaremos proclamando o Senhor, irmãos. Paizinho amado, Pai querido, seja com essa pessoa, Pai, com o teu filho. O Senhor conhece muito bem, como o Senhor conhece, como o Senhor sabe das nossas mazelas, como o Senhor sabe das nossas lutas, daquilo que é travado cada dia, como o Senhor sabe. Irmãos, presta atenção em todos os momentos. Ele está vendo, Ele está contigo. Você não está sozinho. Sabe essa luta? Ele está ali. Ele está contigo, irmãos, para te aperfeiçoar. Ele é socorro bem presente. Ele está contigo. Pai, que esse ministério, Pai, cresça e floresça, Senhor. Que seja conhecido pelas virtudes, não pelo fogo simplesmente que cai, não pela labareda, mas pelo amor, Senhor, pelas virtudes. Ser conhecido como filho de Deus, assim como Jesus, porque Jesus foi reconhecido como filho, porque falaram para ele: ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se o Pai não for com ele. E o que Jesus fazia era amar, o que Jesus fazia era curar, o que Jesus fazia era repreender os demônios, era pôr em liberdade os cativos, os algemados. O que Jesus fazia era isso, irmãos, e é isso que nós vamos fazer, e seremos conhecidos assim, em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, fez aqui, Senhor Deus, pela manifestação, Senhor, da tua presença, conforme nós pedimos no início, pela graça que é liberada sobre nós, sobre essa pessoa que está em casa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu quero orar, Pai, por aqueles que não vieram, não sei porquê, Senhor, mas que o Senhor esteja no controle de tudo, Pai. Eu quero orar, Pai, aqui pelo o irmão Jorge, Senhor, pela saúde dele, Senhor Deus. Quero abençoar o Jorge, Pai. Quero abençoar a saúde dele, o pulmão, as vias respiratórias, Pai. Dê força. O Senhor é aquele que dá a força ao cansado, diz a tua palavra, e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Esses dias estive lá, Senhor, e pude ver como ele está fraco e sem vigor, mas o Senhor está todos os dias com ele. Eu apenas fui alguns minutos e pude ver. O Senhor está com ele todos os dias, Pai. Fortifica ele, em nome de Jesus. A tua filha Sueli também, cura ela, Senhor. Tira, Pai, toda fraqueza nas pernas, toda dor, Senhor Deus. Cura, Senhor, o emocional, a alma, Senhor. A bexiga, Senhor. Esses dias ela estava com sentimento, com sintomas de infecção. Em nome de Jesus, que retroceda tudo isso. Sobretudo cura, Senhor, na alma, Pai. Quero orar aqui pelo Roberto, o pai do Robertinho, esposo da Maria. Em nome de Jesus, está internado já há cerca de um mês. Pai, quantas vezes nós oramos por este homem, quantas vezes, e sabemos, Pai, que quando o Senhor ouve as orações, as nossas orações são colhidas, e às vezes o Senhor traz, quando não pelo amor, traz pela uma dor, trazendo uma condição não agradável para o homem, mas para atrair ele para si. Que seja assim, Pai, que ao sair, Pai, desse hospital, o Roberto possa
trilhar os seus caminhos e agora por meio dele fortificar toda a família, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está limpando o organismo dele, tirando todo o restício do álcool, do vício, seja do que for, em nome de Jesus. Nós como igreja abençoamos cada família aqui, ó Pai, abençoamos cada casa, o trabalho dos teus filhos seja abençoado, o que eles colocarem as mãos para fazer seja abençoado. Prosperem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, quero orar, Senhor Deus, pelo avanço da Tua palavra, por essas portas que estão sendo abertas. Eu quero agradecer, Senhor, agradecer porque o Senhor está abrindo portas, Pai. Às vezes, Senhor Deus, o homem pode bater, mas é o Senhor que levanta, o Senhor é quem honra. E Pai, eu quero orar, Pai, por aqueles que nos perseguem. Eu quero abençoar aqueles que maldizem. Eu quero, Senhor Deus, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa luta não é contra carne nem sangue, portanto nós abençoamos aquele que nos persegue, nós abençoamos aquele que falam palavras, Pai, de engano sobre nós. E em nome de Jesus agradecer, porque enquanto sofremos perseguição, o Senhor vai nos honrando, o Senhor vai abrindo portas para a proclamação do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a comunhão, o ensino do Espírito que em nós habita, seja conosco hoje e sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Glorifica o Senhor. Amém.